Segundo lugar, aquele que está progredindo na santificação. Aquele que está progredindo na santificação. Aquele que tem uma vida santa. Quando eu falo de santificação, eu estou falando de padrõezinhos criados em denominação. Sabe, eu estou falando de uniformização. Não estou falando de padrões indumentários, na intuição, na intenção de uniformizar o grupo. Que na minha opinião, biblicamente falando, é uma violência contra a própria expressão do ser, contra a própria individualidade do ser criada por Deus. E não tem nada a ver com santificação. À luz de Colossenses 2, isso ainda trabalha contra a própria santificação. Santificação é simplesmente separação. Cada vez mais longe do mundo. Cada vez mais perto de Deus. Aleluia. Cada vez mais longe do mundo. Sendo que mundo não é um local geográfico. Mundo não é uma esquina, não é um estabelecimento. Mundo não é um jogo de futebol. Mundo é um espírito, é uma mentalidade, é um sentimento que pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro de 4 paredes eclesiásticas. Isso é mundo. Tem muita gente que não vai para o mundo, mas o mundo está dentro dele há muito, muito, muito tempo. Tem muita gente que pede perdão a Deus chorando porque assistiu um filme pornô na internet. E vai, meu Deus, me perdoa, está perdoado. Só que não se arrepende, sabe? Não exercita diariamente o processo de metanoia, de arrependimento diário de todos os pecados que comete todos os dias. Pecados de inveja, de soberba, todo mundo é soberbo. Todo mundo tem orgulho no coração em menor ou maior escala. Nós temos que deixar de ser hipócrita e parar de coar mosquito e engolir camelo. Aleluia, Jesus. Quem é que nunca sentiu raiva? Levante a mão aqui que eu chamo um psiquiatra já. Não está normal. Quem é que nunca se irou e até pecou? Progredir na santificação. Através da oração piedosa de arrependimento diário. Senhor, eu necessito de mim. Eu necessito de Ti, naquele exercício de autodesconstrução diária, dizendo: eu não sou nada, eu necessito da Tua graça, que corrobora para o meu desempenho, o meu crescimento espiritual e o meu desempenho em todos os aspectos da vida. E não crer na graça apenas como uma alternativa ao inferno, mas como prazer para viver, como liberdade para viver. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de lidar com a graça, e vai ter dificuldade de liberar a graça. Não consegue liberar perdão porque não se sente perdoado. Não crê que está pago, que está consumado, e que ele pode agora entrar no repouso de Deus e não depender mais das próprias obras para agradar a Deus, mas simplesmente da fé. Aleluia. É a fé. O justo viverá da fé. Ou em outras palavras, o justo pela fé viverá. Olha como muda o sentido. O justo viverá da fé. O melhor sentido, a melhor tradução seria: o justo pela fé viverá. Só pode haver vida, vida e abundância e vida eterna pela fé. Fé em Jesus, no sacrifício de Jesus único e suficiente.
fé no está consumado de Jesus, que está pago. Uma vez foi um pregador ali na igreja sede dizendo: irmãos, naquele tom de piedade, gratidão, nós temos uma dívida para com Deus, nós não temos mais dívidas nenhuma. Se nós não crermos nisso, a gente vai viver um evangelho oprimido, tentando pagar preços. Tem gente que paga preço, jejua e ora com a intenção de pagar preços. Pagar preço pela chamada, pelo casamento, pelo ministério, pelo dom que recebeu, quer receber, ou até pelas almas que quer evangelizar, quer pagar preço. Descansa na graça, confia na graça, creia em Jesus. Aleluia. Amém. Eu até desviei um pouco o foco da mensagem, o Espírito Santo me trouxe para essa área. Quem será arrebatado? Quem está progredindo na santificação. Pedro disse, 1 Pedro 1,15: como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. 1 aos Tessalonicenses 5,23: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa alma, espírito e corpo. Ou seja, a totalidade do ser, alma, espírito e corpo. Paulo usando um recurso enfático: alma, espírito e corpo. Jesus disse: amarás o Senhor de todo o teu coração, alma, força e pensamento. A totalidade da existência entregue aos pés de Jesus. Cada vez mais longe da mentira, cada vez mais longe da pilantragem, cada vez mais longe até mesmo de ser conivente com o erro dentro da igreja. Cuidado, irmão. Cuidado, porque pode escandalizar. Paulo disse: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? A verdade do Evangelho, ela não escandaliza. A verdade do Evangelho, ela liberta a pessoa de si mesmo. Em primeiro lugar, de si mesmo. Do tradicionalismo religioso, do religiosismo. Existem dois tipos de espiritualidade: espiritualidade do céu e da terra. Toda manifestação de espiritualidade que não é do céu é tudo religião. E quando a gente fala de evangelho, a maior parte das pessoas ainda elabora dessa forma, que o evangelho, ela associa evangelho a templos, a religião, a instituição religiosa, a gente engravatada com Bíblia na mão e um conjunto de regras que supostamente as farão diferentes do mundo. Mas o evangelho, tudo isso aí, não faz parte da essencialidade e nem da basicalidade do evangelho. Sabe o que é conversão e santificação? É não ter mais absolutamente nenhum ponto de vista que não parta do evangelho. É não trilhar mais nenhum chão que não seja o chão do evangelho. É não ter mais nenhum ponto de partida que não parta do evangelho, não almejar mais nenhum ponto de chegada que não seja no evangelho. Ou seja, é estar impregnado do evangelho, dando razão a Deus